Existe uma coisa implantada por Satanás nesse mundo que é terrível. A tal de fama. Se vocês soubessem o que é isso, jamais vocês desejariam ser famosos. Fama é coisa implantada nas pessoas por Satanás. Por exemplo, cadê o famoso Faustão? Mas não era famoso? As pessoas se esquecem que a cada momento que passa, está ficando mais longe do berço e mais próximo ao cemitério. E a vida é infinita, não pense que ela saiu do corpo carnal, que a vida dela acabou, a vida dela é infinita. E quem está dando essa fama aqui é Satanás enrolando a pessoa. Pode ver que Faustão morreu sem conhecer a verdade. Silvio Santos morreu sem saber a verdade. O cantor famoso Zé Rico morreu na idolatria, sem conhecer a verdade. Cadê o Ricardo Boechat, que era a âncora da Rede Record de televisão? Mas cadê ele? E tem mais. A cada tempo que passa, você fica mais longe de onde você nasceu e mais próximo a chegar no cemitério. E tem gente que não consegue nem ficar velho, já morre pelo caminho. É o caso do Ricardo Boechat, que o avião caiu e ele morreu. Então, gente, quem plantou fama foi Satanás. Cadê a Hebe Camargo? Não era famosa? E tantos outros aí que são multidões. Vocês pensam que eu não paro e fico olhando as pessoas famosas que já se foram dos corpos carnais? São multidões, é que vocês não param para imaginar isso. E tem uma: todos esses famosos não entraram no reino de Yahweh. Poderão entrar ainda? Sim, mas terá um longo processo. A coisa é mais séria do que se possa imaginar. Então, qualquer irmão, qualquer irmã que quisesse aparecer na internet como bonita, como linda, como sábia, está fazendo papel satânico, está desagradando a Yahweh. Longe de mim ter fama, jamais. Se eu pudesse, eu nem aparecia na internet, vocês querem saber. É uma podridão, é uma lixaiada essa internet. Porém, Yahweh pega a Satã nas suas próprias astúcias. Ele inventou. Vamos utilizar o meio que ele inventou para tirar o povo da escravidão. Mas é coisa difícil de se lidar, é muita podridão, é muita lixaiada. Uma coisa que os irmãos e as irmãs fazem, ficar assistindo vídeos na internet, filmes na internet, isso leva vocês para baixo. Um homem que tem uma ligação total com o Yahweh não quer nem saber de vídeo na internet. Porque todos são utilizados por Satanás. Eu disse todos. Vocês não têm nem ideia o que é isso. Agora, o que eu posso fazer? Eu quero ajudar vocês, mas vocês não caem a ficha. Aí de vez em quando aparece esse povo desse tipo aí, vem pra cima de mim, dá uma de sábio, eu fico bravo. Fico bravo porque eu sei do que se trata. Aí quando eu falo que o povo é um bando de trouxa, tem gente me criticando, falando que eu tô chamando o povo de trouxa, mas é trouxa o povo. Será que é por acaso que escreveram na Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Lógico que não é da glória de Deus, porque a glória é uma deusa satânica e Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia, que é um ser que tem poder, que se levantou contra Yahweh, que está governando o mundo hoje. Qual é a verdade nesse versículo? Todos pecaram e destituídos estão da presença de Yahweh. Não sobrou ninguém, nem eu.
Porque eu, como eu nasci na inocência, eu tive que entrar na mesma situação de vocês. Por isso que diz todos. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Yahweh. E esse versículo, dessa forma, está correto. Todos, até eu. Vocês acham que eu nunca cometi nada errado no mundo? Eu nasci um menino na inocência. E qual menino que não faz coisa errada na sua inocência? Agora, uma coisa é você ser inocente. Outra coisa é você ser tirado da tua inocência, te mostrado a verdade e você não obedecer. Aí o preço fica alto no futuro, porque daí você aí é rebelde. Será que é por acaso que escreveram que o Pai, lá escreve Deus, na verdade é Yahweh, não leva em conta o tempo da ignorância? O que é ignorância? A palavra ignorância é não saber. Ninguém é punido inocente. E Yahweh jamais vai punir uma pessoa inocente. Aquilo que você cometeu de errado na sua inocência, você não vai prestar conta disso, não. Você vai prestar conta daquilo que você cometeu de errado, você sabendo que está errado. Por exemplo, não existe no mundo ninguém que não sabe que roubar está errado. Não existe. Não existe ninguém no mundo que não sabe que matar está errado. Não existe. Então quem mata não é inocente, quem rouba não é inocente. Não existe no mundo quem não sabe que fuxiqueiro não entra no reino de Yahweh, enquanto não abandonar a prática do fuxico. Ficar se envolvendo com as vidas alheias. Teve um cidadão ontem que entrou em contato comigo querendo saber se a terra era redonda ou se é quadrada. Eu falei, meu irmão, eu estou lutando para purificar meu corpo. Você fica preocupado se terra é redonda ou quadrada? Isso vai mudar o que na sua vida? Aí eu chamo o cabo de trouxa, de cego. Vai mudar o quê? Isso é tipo a história que o povo conta de Pedro Malazarte, que o cidadão chegou para ele e falou assim, se você não conseguir me mostrar onde é o meio do mundo, eu vou te degolar. Ele pega um torno e ficou no meio do terreiro da casa, falou, aqui é o fim do mundo, se você duvida, você vai conferir. Então, gente, que diferença vai fazer se terra quadrada, se é comprida ou se é redonda? Para você, o que vai adianta você ser formado e querendo saber coisas materiais? Isso vai levar você para onde? Agora, uma coisa eu digo, sem a purificação, ninguém entrará no reino de Yahweh. Agora, você, ao invés de procurar se purificar a sua vida, fica querendo saber se é redonda, se é quadrada, querendo saber da vida do alheio dos outros, querendo saber coisas sem necessidade. O homem inteligente, a mulher inteligente espera em Yahweh. Porque Yahweh trabalha no silêncio. Yahweh não trabalha na ansiedade. Yahweh trabalha na mentalidade tranquila. Aquele que deleita-se Yahweh, entrega a vida para Yahweh, esquece o que aprendeu no mundo e fala, deixa Yahweh me conduzir. Se for uma mulher, trata bem o seu esposo, trata bem os seus filhos, cuida com carinho, procura não fazer contenda, não desagradar, e assim vice-versa, se é o homem, é da mesma forma. Tem homens que dizem que servem a Yahweh e vivem maltratando as esposas. Homens fazendo isso. Se você maltratar a tua esposa, você não vai entrar no reino de Yahweh enquanto você não purificar essa situação. Quem não sabe que isso está errado? Aí você não é inocente não, porque você sabe que está errado.
A mulher que vive maltratando o esposo, a mesma coisa. Quem não sabe que está errado? Nós temos por obrigação respeitar os nossos semelhantes. Tem uma passagem na Bíblia que está escrito lá em João, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Porque se alguém não ama a Deus ao qual viu, como vai amar? Se você não ama seu irmão ao qual viu, como vai amar a Deus a quem não viu? Tá adulterado? Tá. Mas qual é o correto? Se você não respeitar o seu irmão, o seu semelhante, que você está vendo, jamais você vai respeitar algo que você não está vendo. E lá ainda diz assim, e daí temos temos esse mandamento, que quem considere algo, considere também a seu irmão. Porque se você falar que considere algo e vir fazendo contenda dentro da tua casa com tua esposa ou vice-versa, você está longe de algo, só está uma casquinha de ovo. Está igual os asfaltos do Brasil, que eles roubam a maioria do dinheiro e põem uma casquinha de ovo, daí um mês está soltando os pedaços. Aí eu pergunto para um senador da República, meu irmão, será que eu quero ver você em mais lençóis? Mas você tem certeza que roubar está errado. E você também tem certeza que a cada tempo que passa, você fica mais longe do berço e mais próximo ao cemitério. Que adianta juntar trilhões aí, quadrilhões, quintilhões de dinheiro, sendo que você vai morrer, meu irmão, você não vai levar nada. Você é tão cego que você só come um prato de alimento cedo e um de tarde. Isso é cegueira. O homem desonesto não entra no reino de Yahweh. Olha, as pessoas têm medo de morrer, mas não têm medo de agradar, de fazer coisas erradas, desagradar Yahweh e ir para o inferno. Porque se você pensar que você saiu do corpo carnal e acabou, você está enganado. Aqui onde nós estamos é um inferno. Porém, um inferno onde estamos sofrendo em corpos carnais. E existe um outro inferno, depois que sair desse, que você passa a sofrer fora dos corpos carnais. Sem corpo carnal. Será que é por acaso que escreveram lá que o cidadão faz subir numa ave e pular de lá de cima desejando a morte e não morre? Por quê? O tormento é grande. E aí ele deseja a morte e não morre, porque ele tem que passar um período até pagar tudo o que fez de errado para ter uma chance de salvação. Mas olha, Yahweh é bondade, mas também é fogo que consome todo o pecado. Queima todo o pecado. E se você sair daqui com a sua cabeça, com isso que não é o teu corpo, poluído, de roubos, de tudo, tem uma registradora nas alturas, registrando tudo. E não vai escapar nenhum político ladrão. Não vai, está tudo registrado, vocês prestarão conta. Que adianta vocês, será que vocês acham que vocês conseguem esconder dos olhos de quem nos criou? Quem nos criou não dormita. Ele não dorme. E os olhos dele vê todas as coisas. Porém, como o tempo dele é infinito, ele vai dando tempo, você vai só alongando a sua chegada no reino perfeito. Porque o reino perfeito foi feito para todos nós. Porém, sem a purificação, não entra no reino perfeito. Uma vez que você vai cometendo coisas erradas, você vai alongando, encupridando a tua chegada no destino aonde é para você. Só que você abandonou e entrou por um outro caminho, e nesse outro caminho, ao invés de você utilizar o teu corpo físico para você regenerar, você está fazendo roubos, desviando o dinheiro do povo, o povo morrendo na pobreza, roubando a população, e isso vai custar um alto preço para você. Você está distanciando
a sua vida do reino de Yahweh. Agora, vocês acreditam na Igreja Católica. A Igreja Católica é satânica. Quem plantou a Igreja Católica no mundo foi Satanás. Ela é tão bandida que ela vendia no passado as indulgências. O que é isso? A indulgência é uma carta confessional. Essa carta era vendida de acordo com o poder aquisitivo da pessoa. Se a pessoa fosse pobre, ela era mais barata. Mas se fosse milionária, era caríssima. Mas ali, você chegava ali, confessava seus pecados, tinha comprado uma banda do céu, segundo eles. E daí, você podia aprontar, fazer o que bem quisesse, que não ia acontecer nada com você, que você já estava salvo. Isso é mentira! Isso é engano! Essa Igreja Católica é mentirosa. Vê a história de Aparecida do Norte. Eu joguei um vídeo lá no Telegram. É um seminarista, um ex-padre, contando a verdadeira história de Aparecida do Norte. O que ele fala no vídeo? Ele fala que tinha uma fábrica de tijolos, né? E os escravos trabalhavam ali, fazendo telha, fazendo tijolos e etc. E daí, um dos escravos tinha uma mulata bonita, o dono dos escravos gostou da mulata, e daí o escravo chegou lá e falou: a partir de hoje você não vai mais mexer com tijolo não, você vai morar comigo, você vai ser a minha preferida. E levou ela para ele. E ela tinha um namorado escravo. Quando o namorado ficou revoltado com a situação, ele era escravo, não podia fazer nada, ele desenhou uma estátua. Ele fez uma estátua da mulata e colocou lá, onde subia a fumaça. Quando o dono do escravo viu aquilo lá, o dono dos escravos, pegou aquilo lá e mandou jogar no rio Paraíba. Ao jogar, o rio Parnaíba, quebrou-se. Por isso que acharam o corpo no lugar e a cabeça em outro. Os pescadores estavam pescando e não estavam pegando quase nada de peixe. Daí, quando acharam a estátua lá, o corpo num lugar e a cabeça em outro, levaram para a Igreja Católica. A Igreja Católica colocou aquilo lá e colocou lá Nossa Senhora Aparecida. E colocou para o povo, os coitados, reverenciar, adorar. Aí que acontece? E o milagre dos peixes, segundo o padre relata, que tinha um chiqueiro de porcos, onde eles criavam muito porcos ali em cima do rio. E os alimentos, a sobra dos alimentos dos porcos, caía tudinho ali pelas brechas do local onde estavam os porcos. E daí os peixes eram alimentados, virou um celeiro ali dos peixes. Aí quando ele joga a rede, aí já jogou no lugar onde os peixes estavam cervados ali, é lógico, aí vai pegar peixe. Aí arrancou a rede cheia de peixe, mas veio porque os peixes estavam cervados naquele lugar, vinham ali comer. Aí inventaram que foi a senhora Aparecida que fez um milagre de pegar bastante peixe. Mentira! É mentira! O segredo do Vaticano é matança de meninos e meninas inocentes para fazer ritual para Satanás. Aí fica vocês aí, embaixo da idolatria da Igreja Católica, ela levando vocês para o inferno. No passado, ela matava, queimava e enforcava os profetas de forma física. Aí ela mudou a forma de matar. O tempo foi passando, tirou todos os conhecimentos das pessoas, colocou as pessoas no engano, matou a mentalidade. Você que não é o corpo está morto. Reverenciando, servindo, louvando aos demônios nessas igrejas. Eu estava lendo ainda hoje, eu resolvi ler a história das 7 igrejas que colocaram no Apocalipse. Eu cheguei a repunar, da vontade de vomitar, tanta mentira que eles colocaram ali. Eu conheço profundo a sabotagem que eles fizeram. Chegar um momento, eu vou pegar,
fazer um vídeo em cima dessas 7 igrejas que eles inventaram. Porque Yahweh nunca mandou fazer aquilo lá. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo Yahweh, que nos criou, não habita em templos feitos por mão de homem. Então como é que ele ia mandar fazer igreja? Está escrito lá em Atos 7, versículo 47 e 48, que o Altíssimo que nos criou, Salomão construiu casa, mas o Altíssimo que nos criou não habita em casas feitas por mão de homens, como diz o profeta. Então é tanta mentira, a Bíblia é um livro mentiroso, e vocês estão tendo a Bíblia como verdade. Sansão na Bíblia ele trela 300 raposas, uma no rabo da outra, coloca o tição de fogo no rabo das raposas e solta na roça dos filisteus e pôs fogo nas roças dos filisteus. Tem lógica? Fala para mim se tem lógica. O povo que saiu do Egito diz que era 600 mulheres, fora mulheres e crianças. A história que o Mar Vermelho abriu é mentira. Eu tenho provas. É mentira. E que o Mar Vermelho abriu e que ali as carruagens de Faraó entrou atrás, o povo que saiu do lado do Egito já tinha saído do outro lado e o mar fechou de novo e matou as carruagens de Faraó com o povo. Mentira! Eu falando isso para um dono de frigorífico, o dono de frigorífico falou assim, o moço que estava do lado falou assim, esse homem me fez lembrar quando eu estudava faculdade, com o meu professor de faculdade falou que aquilo lá é uma baita de uma mentira, que ele sabe até a data que aquilo lá passou a ter água, aquele lugar que eles passaram era seco. Depois de um longo tempo que aquilo lá inundou e virou mar. Mentira, mentira! Aí dizem que saiu do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. História que foi Moisés que tirou o povo do Egito? Mentira! Quem tirou o povo do Egito foi Yahushua. Não tem nada a ver com Moisés. Moisés auxiliou ele na época. Tá? Então tá. Daí, os pastores bacharelados em teologia bíblica falam que o nome Josué na Bíblia não é Josué, é Yahushua. Ele sabe que é Yahushua e por que fala Josué? Se o J foi existir uma imensidão de anos após esse povo ter vindo a óbito. Por exemplo, o Messias, o J foi aparecer, já tinha mais de 1400 anos, depois que ele tinha vindo a óbito, e lá na terra dele não tem J até hoje, ele chama Jesus como? De que jeito? Olha, aí diz que saíram do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Tá, vamos lá. 600 mil homens, 600 mil mulheres já dão 1.200.000. Cada mulher, cada casal naquele tempo tinha 10, 12 filhos. É o caso de Jacó da Bíblia, que o nome não é Jacó, tinha 12 filhos e uma filha, que é onde fala os 12 filhos de Israel. Tá. Agora você imagina, 12, vamos diminuir isso, colocar menos. Nós já estávamos com 1.200.000, agora coloca isso aí, mais ou menos 10 vezes mais. Porque cada menino já dá mais, cada menino vai dar mais 600 mil. Né? Que era 600 mil homens, 600 mil mulheres, então, se põe isso 10 vezes mais, digamos que saiu do Egito, eu vou fazer uma conta por baixo aqui, 7 milhões de pessoas. Agora vocês imaginam se essa história confere, 7 milhões de pessoas andando a pé. Que tamanho que é a fila? Gente, eu não estou falando de 1.000 não, estou falando de milhões. 7 milhões. Aí, esse povo chega no deserto, imagina que mentira. Aí vai armar barraca para 7 milhões de pessoas dormirem, tem lógica? Me diga uma coisa, como é que 7 milhões de pessoas tomam banho num rio? Diz para mim se você é inteligente, se isso não é mentira. A Bíblia é uma catástrofe, é o livro mais mentiroso do mundo, eu provo. Agora, lógico,
para fazer o livro, Satanás colocou algumas verdades, mas as verdades que colocou está manipulado. E como eu sou enviado para cá, eu vim para abrir o livro e desatar os selos. Um livro com 7 selos selados, e que não tinha ninguém na terra nem no céu capaz de abrir o livro e desatar o selo. Aí vem o Juarez, eu estou aqui para abrir o livro e desatar o selo. O livro com 7 selos selados é a Bíblia. Maligno total, eles consumiram com a verdade, implantaram a mentira no livro, as mentiras, depois de tudo pronto, colocar lá, ai daquele que aumentar um J, um tio da lei. Mas como um J e um tio da lei, se nem J tinha lá em Israel, quando eles escreveram a Bíblia? Hã? Lá em Israel não tem J até hoje, mas como escrever um J ou um tio? Hã? Gente, vocês têm que acordar, pensa no livro mentiroso. Pensa no livro mentiroso. Eles fizeram o livro do jeito deles, selaram com 7 selos, para ninguém saber a verdade. Aí a alma envia lá de cima, nasce um menino inocente, e aos poucos a alma fala, olha, você conheceu as religiões? Conheceu. Você está sofrendo? Tá. Aguenta mais um tempo aí a bucha, mas eu vou te mostrar toda a verdade para você mostrar para o povo. E estou mostrando. No meu canal Juarez C. Vital está a verdade. Se você duvida, o problema é seu. Eu tenho mais de 1000 vídeos gravados. E vou avante. E vencerei toda a batalha. E tem mais! Não vou vir a óbito. Eu vou renovar. A Sara que está comigo vai renovar. E vocês que são ladrões, que são bandidos, vão vir a óbito. E vão tudo precisar de mim no futuro. Ok? Um abraço a todos.